semanas nós estamos abrindo aí para alguns companheiros fazerem algumas perguntas dentro do Instagram, dentro da página dos Amigos do Caminho, e pedindo temas, né, para os amigos espirituais, para saber, né, da espiritualidade, algumas questões. E a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai juntar, né, por tema para facilitar. Uma das perguntas que mais saiu, né, que a gente viu lá que existe um interesse das pessoas e que dá um tema interessante para a gente conversar, é sobre relacionamento afetivo. Né? Eu acho que é um tema aí que muita gente tem, né, de necessidade, que são as questões do coração, os dramas do sentimento, né, as necessidades, né, da alma. E a espiritualidade, né, ela não está alheia, né, às nossas questões do sentir. Né? Os amigos espirituais, né, conforme nós sabemos que são os espíritos daqueles que viveram entre nós, eles também cultivam no coração o amor, a afetividade, né, na maioria das vezes muito próximo daquilo que a gente sente, né, mas os espíritos superiores já têm, né, uma forma de amar diferenciada, uma forma de amar que é, vamos dizer assim, impactada pelo conhecimento, né, pela realidade da eternidade, pela percepção de uma vida que continua, né, das inúmeras encarnações, que faz com que o espírito lide com isso de maneira diferente. Não só isso, também como os espíritos superiores, eles veem a vida de uma maneira diferente da gente, eles já têm uma perspectiva mais iluminada, mais acima da nossa média. E, né, uma das coisas que a gente sempre preocupa, né, normalmente quando a gente está aí aprendendo com a doutrina espírita, é sobre a nossa programação reencarnatória. Né? Nós temos que falar de programação reencarnatória para a gente poder entender as questões do sentimento. Normalmente, quando a gente reencarna, nós trazemos algumas questões que são direcionadas, tá? Porque, na verdade, não existe uma programação a qual você esteja escravizado a ela e que você deva cumprir ela de qualquer maneira. Nós temos um direcionamento como um viajante, né, que quando está no alto da montanha consegue contemplar todo o vale que o separa do próximo objetivo. Então a gente sabe para onde que a gente tem que ir, nós somos direcionados para determinado caminho, mas a escolha em si pertence a cada um de nós. Então, quando a gente reencarna, nós temos aí 4 fatores que são, vamos dizer assim, básicos do nosso processo reencarnatório. O primeiro deles é a família onde nós vamos nascer. O segundo deles é o gênero de profissão que a gente vai ter, né? O terceiro é o fato do casamento, né? Ou da união, né? Se nós vamos casar ou não, se nós vamos ter filhos, a questão da família. E o quarto é o gênero do nosso desencarne, como é que a gente vai sair dessa vida, como é que a gente vai morrer. Né? Se a gente for analisar, tirando o primeiro, que é a família onde a gente nasceu, né? Os outros 3, né? Tanto a profissão quanto a pessoa que vai nos acompanhar, se vai ou não ter alguém, e o gênero do desencarne são suscetíveis de mudança. Né? Nós podemos escolher não fazer aquilo que nós reencarnamos para ter enquanto profissão. Às vezes eu reencarnei para ser médico, mas eu não gosto de estudar, então eu não vou passar no vestibular e não vou ser médico, eu vou ser um açougueiro, né? Ou eu vou ser um professor. Né? Então, assim, eu posso escolher. Eu posso escolher aqui para casar com determinada pessoa, mas eu falo que eu não quero ficar junto com aquela pessoa. Eu fujo do compromisso, eu saio, eu encontro outro compromisso no meu caminho. Também isso pode acontecer. E o gênero da morte, nós sabemos que nós podemos adiantar ou atrasar o gênero da nossa morte de acordo com as nossas atitudes. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe da importância da alimentação, do cuidado, da saúde e o quanto isso envolve, né, e influencia a nossa jornada aqui enquanto encarnado. Quanto mais eu me cuido, mais tempo eu vou ficar encarnado e menos, né, e menos rápido eu vou retornar para a pátria espiritual. Muitas vezes a espiritualidade cria uma expectativa para mim, falar assim, não volta aqui antes dos 80 anos não. Aí eu com 55 já estou chegando lá. O que aconteceu? Abusei, não tomei cuidado, né, não me cuidei, e aí eu desencarno mais rápido, se possível, sim. Mas como a gente está aqui para falar, né, da questão do relacionamento afetivo, vamos lembrar que enquanto seres em evolução, nós temos laços com inúmeras pessoas. Né? Nós somos espíritos que temos uma história arquissecular, porque a gente fala isso, nós temos uma história que vai passar aí os milênios, né? E nessa história nós vamos encontrar com vários companheiros, homens e mulheres que vão tocar a nossa existência de alguma forma, né? Que vão se encontrar conosco e de que alguma maneira vão ser influenciados pelas nossas ações. Vamos lembrar que todo relacionamento afetivo, né, como diz lá a raposa do Pequeno Príncipe, é um ato de cativar. Né? À medida que você cativa o outro, você cria laços e aí você desenvolve relação. Seja essa relação negativa, né, quando são laços
de ressentimento, de amargura, de medo, seja uma relação positiva, que são os laços de afeto, de amor, que vão nos acompanhar aí por milênios, né? Na maioria das vezes, os nossos amigos espirituais, aqueles espíritos que nos acompanham, são seres que nos acompanham dentro desse grupo afetivo que a gente forma. Tá? Vamos lembrar que que não existe uma alma gêmea, ou seja, a gente não tem um espírito que é destinado para a gente por toda a eternidade, porque isso seria até contrário ao livre-arbítrio. Né? Porque se você fosse destinado a alguém, você não ia poder escolher, e vice-versa. Né? Você ia estar preso ali a um determinismo que é estranho. O que existe são espíritos afins que evoluem juntos, aprendem juntos e erram juntos. E na maioria das vezes o processo reencarnatório, né, no mundo de prova e expiação que está acabando, né, esse mundo aqui de prova e expiação, ele está passando. Nós já estamos entrando num momento que é o mundo regenerado. E à medida que a gente entra no mundo regenerado, as nossas relações afetivas também vão se modificar. Tá? Hoje em dia, na maioria das vezes, as relações afetivas que nós carregamos são relações de prova e expiação, ou seja, são relações de dívida, são relação de débito, são relações com seres que muitas vezes, né, ou são nossos devedores ou são nossos credores. E por isso, muitas vezes, a gente tem certa dificuldade, né, de entender os vais e vens, né, do coração. Vamos lembrar que nós somos ligados a muitos seres, alguns dos quais já têm uma condição evolutiva superior e outros que ainda estão, né, no nosso nível e alguns que estão até abaixo da gente. E esses seres, eles constituem, né, a nossa família espiritual. Então, diante da espiritualidade superior, diante das leis divinas, né, não é justo que eu avance para a minha evolução deixando para trás aqueles seres, né, que no passado eu prejudiquei, aqueles seres que no passado muitas vezes eu fiz promessas vãs e que vêm hoje, né, como necessitados, às vezes de maneira até agressiva, cobrar de mim aquilo que eu não soube dar em determinado momento. Isso não quer dizer que você tem que estar escravizado afetivamente a alguém. Isso quer dizer que nos campos do relacionamento e da afetividade, a palavra básica que a espiritualidade trabalha com a gente é responsabilidade. À medida que eu me vinculo com alguém, eu crio um laço de responsabilidade com aquele espírito. Né? Hoje em dia nós estamos acostumados a trocar as nossas energias, principalmente sexuais, né, de maneira muito frívola. Né? Eu vou ali, fico com um, fico com outro, e aquilo ali para mim não tem impacto, espiritualmente tem impacto. Por quê? Porque as energias sexuais são a força criadora do universo. Eu estou falando de energia sexual porque ela é a base. Tá? Os relacionamentos estão além disso aí. E aí nós vamos, né, reencarnar. E o que nós temos que fazer nas reencarnações de prova e expiação? Primeiro, nós temos que saudar os nossos compromissos, né? E saudar os compromissos de responsabilidade. Então aquele que enganou, aquele que traiu, aquele que mentiu, ele vai ter que reconstruir a sua caminhada, né? Aprendendo a não trair, a não mentir, a não enganar. E ao mesmo tempo ele vai estar atraindo, né, para a sua alma, para a sua companhia espiritual, aqueles companheiros que ele feriu, que ele ensinou errado. Né? Então, à medida que eu vou aprendendo a reajustar o meu passado, eu vou construir e refazer os meus relacionamentos. Não existe relacionamento afetivo na base do abandono. Muitas vezes, quando alguém nos incomoda afetivamente, a gente quer abandonar, a gente quer sumir daquela pessoa. Né? Mas, na verdade, nós temos que estudar aquilo de maneira mais profunda para entender o porquê daquela pessoa estar vinculada com a gente e porquê da gente estar vinculado com ela. Né? Vamos lembrar que enquanto seres eternos, seres imortais que nós somos, aí numa caminhada evolutiva, nós temos toda uma história. E nem sempre na nossa história nós somos a vítima. Muitas vezes nós somos o vilão, muitas vezes nós somos aquele que prometeu, aquele que enganou, e aí nós criamos amarras espirituais, né, que ficam junto com a gente. Eu vou interromper o vídeo agora para não ficar muito longo, tá? E a gente vai fazer um segundo vídeo, um terceiro, falando sobre essa questão de relacionamento afetivo. A gente agradece os companheiros que estão acompanhando, né, a nossa página, agradecemos aí que chegou a mais de 10 mil pessoas. Né? O nosso objetivo é realmente abrir para as questões espirituais, estudar sobre as questões do espírito junto com os amigos espirituais. Né? Eles estão dispostos a trazer conhecimento, informação para a gente, ajudar os companheiros que têm mediunidade aí. E no mais, né, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Tá? Se você gostou aí, compartilha para nós, nos ajuda a divulgar. Né? E nós continuamos no próximo vídeo, se Jesus assim permitir. Tenham todos aí um dia cheio de amor e de luz. Muito obrigado.